Bem-vindos! O cenário de hoje é uma guerra total pelo controle de Nova York. De um lado, a Camarilla, aquela seita de vampiros que preza pela discrição, pela máscara. E do outro, o Sabá, seus inimigos jurados, conhecidos pela brutalidade, por verem humanos como gado. Exato. E a Camarilla lança um ataque surpresa, uma blitzkrieg noturna para tomar a cidade. Nós vamos mergulhar nos momentos finais, nos momentos decisivos dessa batalha. O material que a gente tem hoje é um verdadeiro dossiê sobre o clímax dessa guerra. Vamos analisar as táticas, os personagens-chave e, o que é mais interessante, os mistérios que surgem das cinzas, né? A missão é entender não só quem venceu, mas como venceu. E a que custo? Principalmente a que custo? Certo, então vamos lá. A guerra entra na segunda noite e o Sabá, que dominava a cidade há décadas, começa a perceber que algo está terrivelmente errado. O pânico se instala. Eles esperavam uma guerra de gangues, de atrito, sabe? Mas o que a Camarilla trouxe foi outra coisa. E é aqui que eles revelam a arma secreta, o que muda o jogo por completo. O clã Tremere, os feiticeiros. Eles desenvolveram um ritual novo, simplesmente devastador. E o que é fascinante aqui é a combinação tipo de feitiçaria de sangue com tecnologia moderna. A tática era cirúrgica. Como assim cirúrgica? Eles conseguiam um objeto pessoal do alvo. Um fio de cabelo, um pedaço de pano, qualquer coisa. Uma ligação simpática. Isso. Com isso, eles faziam um ritual que revelava a localização exata do vampiro, em tempo real. Uma espécie de GPS místico. Exatamente. E aí entra a parte moderna. A localização ia direto para equipes de assalto em helicópteros que já estavam sobrevoando a cidade. Meu Deus! A ordem era simples: encontrar e eliminar. Imediatamente. Sem chance de defesa. O Sabá não estava preparado para um inimigo que podia vê-los de qualquer lugar. E tem um exemplo perfeito disso, que ilustra a eficiência dessa tática, com a Justicar Lucinde. Ela é do clã Ventrur, que a gente associa a políticos, né? CEOs. Mas esquece a socialite. As fontes deixam claro, a Lucinde é uma predadora, uma executora. E a missão dela era o quê? Derrubar o braço direito do arcebispo Polônia, o líder do Sabá. Um golpe psicológico. A equipe dela, usando os recursos da Camarilla, descobriu algo genial de tão mundano. A lavanderia que o cara usava. Eles não foram atrás do refúgio. Foram atrás da roupa suja dele. Exato. Conseguiram o fio de cabelo de um dos ternos, entregaram aos Tremere e minutos depois ele foi localizado. No meio da Grand Central Station. E a execução não é uma luta de espada. É algo muito mais frio. Muito. Ela simplesmente empurra ele nos trilhos no momento exato em que o trem está passando, rápido, eficiente e... Público. A mensagem era clara, sabe? Nós sabemos onde vocês estão, sempre. Isso não foi um caso isolado, né? De jeito nenhum. O material diz que havia 5 capelas Tremere em Nova York, fazendo isso em massa, noite adentro. Isso criou um padrão de fuga. Os sobreviventes do Sabá corriam todos pro Bronx e pro Queens, tentando escapar da armadilha. Exatamente. O que nos leva à terceira noite. A Camarilla tá vencendo, mas a guerra não acabou. E eles tinham 2 problemas enormes. O primeiro, a Mão Negra. O que essa facção misteriosa e aliada do Sabá faria? A Mão Negra era o Coringa. Guerreiros fanáticos, anciões poderosos. Se eles entrassem com tudo na luta, a Camarilla provavelmente seria esmagada. Era uma ameaça real. E o segundo problema? Onde estava o líder? O arcebispo Polônia. Enquanto ele estivesse de pé, a resistência continuaria. E então, a Camarilla tem um golpe de sorte. Ou talvez não tenha sido sorte. A Mão Negra simplesmente some. Some? Como assim? Evaporam. Param de atender as ligações de Polônia, retiram suas forças. Pro Sabá foi um golpe devastador. Foram abandonados. Mas por quê? Eles não eram fanáticos. Eram, mas o material sugere que o pragmatismo falou mais alto. Ou eles viram que a batalha estava perdida e decidiram cortar as perdas. Ou tinham seus próprios planos. E a queda de Nova York servia a esses planos. Exatamente. De qualquer forma, saíram do tabuleiro.
um problema a menos. E a localização do Polônia? Acontece durante uma dessas caçadas. Uma equipe captura um vampiro do Sabá, pega o celular dele e lá estava. Uma mensagem em massa. Convocando todo mundo? O confronto final. Eles invadem a fábrica esperando encontrar Polônia e algumas dezenas de seguidores. Mas encontram algo muito, muito pior. Junto com Polônia estava Lambert Ruthven, um Matusalém, um vampiro com milhares de anos, da antiga Transilvânia. Ninguém esperava por ele. Ninguém. A presença de uma criatura dessa idade e poder eleva a ameaça a um nível mitológico. É como invadir um esconderijo e dar de cara com um dragão. Tem uma frase no material que eu acho perfeita. Senhores, Lambert Ruthven é um grande covarde, mas é um covarde de milhares de anos e não dá pra lutar contra um cara desses facilmente. E essa frase diz tudo. A covardia dele é um instinto de sobrevivência apurado por milênios. Ele só luta quando não tem outra escolha. E ali na fábrica, ele não tinha escolha. Não tinha. E o poder combinado dos dois foi uma carnificina. Eles destruíram 24 vampiros experientes da Camarilla e um arconte, que é da tropa de elite. 24? Mesmo assim, a superioridade numérica da Camarilla era esmagadora. O Sabá foi praticamente aniquilado. Os poucos que escaparam eram, na sua maioria, Nosferatu antitribo. E é aqui que a história sai de uma guerra tática e mergulha no horror cósmico. Quarta noite. A Camarilla está limpando os últimos focos de resistência. Os Nosferatu antitribo escondidos nos esgotos. E é aí que algo muito estranho acontece. Os Nosferatu que estavam sendo destruídos, eles não demonstravam medo. Não. Pelo contrário, o material descreve que eles sorriam ao encontrar a morte final. Um sorriso de Alívio. alívio. Alívio de quê? Por que um imortal sorriria ao ser destruído? Essa é a questão. E a teoria que surge disso é aterrorizante. Eles acreditavam que existia um mal primordial sobre Nova York, algo muito mais antigo e pior que eles. Uma entidade. Uma entidade que existia para caçá-los. Para eles, os esgotos não eram um refúgio, eram a boca de uma armadilha. E o que seria essa entidade? A lenda dos Nictuku conecta diretamente. A especulação é que essa coisa sob a cidade pudesse ser o próprio antediluviano do clã, um dos vampiros originais. Então a destruição nas mãos dessa coisa seria inimaginável. Exato. A morte pelas mãos da Camarilla é rápida, limpa. Era uma bênção. Era preferível ao que os esperavam no subsolo. Certo. A poeira baixa. Vamos organizar o pós-guerra. O que acontece com os líderes? Polônia é capturado. É capturado, mas consegue escapar de forma misteriosa, não sem antes matar a princesa da Camarilla que ia selar o acordo, um último ato de desafio. E com a vitória, a Camarilla começa a reorganizar a cidade. É um vácuo de poder, né? Total. Vampiros que lutaram são recompensados. Atos antes proibidos, como a diableria, se o alvo era do Sabá, são convenientemente esquecidos. A real política da seita. Exatamente. E no meio desse caos, uma figura improvável surge para colocar a ordem. Uma vampira recém-criada durante a própria guerra. Helene Panhard. A ascensão dela é fascinante. Ela não era mais forte nem a mais poderosa. Mas ela tinha uma inteligência estratégica e política afiadíssima. Enquanto os outros celebravam a vitória militar, ela começou a construir a paz, a distribuir territórios, a mediar disputas. Ela venceu a guerra pela governança. A vitoriosa final não foi a mais forte, mas a mais inteligente. A que conseguiu processar todo o caos e enxergar os padrões. Precisamente. É uma habilidade de absorver uma quantidade imensa de informações e sintetizar numa estratégia. É um pensamento sistêmico muito profundo. É interessante, né? Porque essa capacidade de mergulhar em mundos complexos, com regras próprias, é algo muito comum em quem se dedica a universos como os de RPG. Totalmente. Não é só sobre rolar dados. É sobre criatividade, leitura crítica, inteligência. E esse perfil de dedicação, de ter a disciplina para dominar um conteúdo denso e encontrar a melhor estratégia,
É o mesmo perfil de quem se prepara para os grandes desafios da vida real, né? Com certeza. Vestibular, concurso público, a prova da OAB, residência médica. É a mesma lógica, um universo de informações que precisa ser dominado. E se quem nos ouve é estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta para transformar informação em conhecimento estratégico, tipo o que a Princesa Pinehurst fez. Exatamente. Agora, a nova liderança se estabelece, mas e as figuras antigas? O que aconteceu com Lambo Match Ruthven? O grande sobrevivente. Fiel à sua natureza, ele foge. No instante em que a batalha virou, ele desapareceu. O material diz que ele foi parar nas Ilhas Cayman. O mais longe possível. Exato. E ele está apavorado, não com a Camarilla, mas com a possibilidade do seu antigo mestre, o antediluviano Tsimishi, aquela criatura sobre Nova York, ressurgir. E é ele que revela 2 segredos importantes, né? Sim. Primeiro, ele confirma que ouvia vozes nos sonhos. Era a voz do antediluviano dizendo quem ele deveria capturar para alimentar a criatura. Ele era um garçom. Basicamente. E o segundo segredo é mais chocante. Essa entidade, essa presença colossal, desapareceu de Nova York. Desapareceu. Como algo desse tamanho simplesmente desaparece? Essa é a grande questão. O material sugere algo fascinante e terrível. A especulação mais forte é que a entidade se moveu para o Oriente Médio. Para onde o Sabá está se reagrupando. Exatamente para onde o Sabá está se reagrupando. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa uma mudança fundamental. O Sabá, ao perder suas bases, é forçado a voltar às origens. Deixa de ser um exército e volta a ser um inimigo invisível, uma seita terrorista. O foco volta para o horror pessoal, a paranoia. Isso. O monstro não está mais no portão da cidade. Ele pode estar dentro da sua casa fingindo ser seu aliado. A guerra acabou, mas o terror está só começando. Em resumo, uma vitória brutal da Camarilla, com feitiçaria e tecnologia, um mistério sombrio sobre o alívio dos Nosferatu, sugerindo um horror incompreensível, a ascensão de uma nova líder pela inteligência, não pela força. E o mais assustador, a revelação de que um mal milenar não foi destruído. Ele agora está livre e se movendo pelo mundo. O que nos deixa com um pensamento final. Se uma criatura de poder tão inimaginável pode simplesmente se levantar e se mudar de um continente para outro, o que realmente significa ter controle de um território no mundo moderno? E que outros horrores antigos podem estar adormecidos sob os nossos pés, apenas esperando o momento certo para